Disseram-nos que iam pôr os nossos telefones sob escuta, que iriam vigiar-nos, seguir-nos. Foi uma loucura. Tínhamos de ultrapassar a questão de saber se podia ou não ter uma relação sentimental com o filho de um oficial nazi. Como é que uma qualquer entidade pode legislar sobre o amor? O amor envolve sempre risco. O risco de sermos rejeitados, de nos magoarmos. Mas o que acontece quando amar significa enfrentar os costumes e os tabus da sociedade, e até mesmo as suas leis. Amores proibidos, já a seguir em Crónicas de Amor. Crónicas de Amor. Amores proibidos. Bem-vindo às Crónicas de Amor. O amor consegue sobreviver às circunstâncias mais adversas, mesmo quando viola todas as regras. Na verdade, há quem pense que proibir uma paixão só a fortalece. Relações interculturais. Ultrapassar tabus nunca é fácil. Mas um dos mais difíceis de superar é quando inimigos culturais se apaixonam. O Holocausto está tão enraizado na consciência de cada judeu que é algo que não se aprende, sabe-se. E sabemos que os alemães foram os responsáveis por ele. Quando a jornalista Julie Freeman, judia, investigava uma história sobre tráfico de drogas, a pista colocou-a no centro de uma história pessoal, uma história de amores proibidos. Conheci o Rudy enquanto fazia uma reportagem e sabia que ele era alemão e que era polícia, mas queria conseguir a história. Quando temos um casal proveniente de dois grupos com sofrimento histórico no seu passado, isso manifesta-se de diversas maneiras. Ela fazia perguntas inteligentes. Era uma pessoa muito interessante e muito educada. Foi isso que achei atraente. Ele era muito inteligente e muito racional, e isso intrigou-me, apesar do que sentia. Convidei-a para passear na praia porque queria conversar mais com ela. Não tinha a certeza se ele queria conversar sobre a história ou se tinha outras intenções. O facto de eu ser alemão incomodava-a. Tive de explicar-lhe que nasci 8 dias depois da guerra acabar, em 1945. Apesar das inquietações de Julie, começaram a namorar. Eu debatia-me com uma questão de saber se podia ter relações afetivas com um alemão com sotaque e que fisicamente parecia um nazi. Além de tudo, o pai de Rudy tinha sido um nazi. Ao fim de um ano, sentimos a necessidade de resolver a questão de saber se eu conseguia, de facto, ter uma relação duradoura com o filho de um oficial nazi. As hostilidades enfrentadas por inimigos tradicionais estão tão imbuídas dentro de nós que a lógica não se aplica. Disse-lhe que achava que devíamos visitar a sua família e fomos visitar o pai dele. Foi uma experiência marcante e inesquecível. Afinal, como é que alguém pode fazer perguntas diretas a um verdadeiro nazi? Sendo que esse nazi vivo é o nosso pai. E que a pessoa que faz as perguntas é a mulher que amamos. E eu estava no meio de tudo, traduzindo o que eles diziam. Nunca tinha conhecido um oficial nazi, mas havia aquele homem que eu amava e que tinha uma família. A viagem serviu sem dúvida para nos ligarmos ainda mais. Quando regressámos, sabíamos que ficaríamos juntos para sempre. O pai de Rudy não se arrependia das suas atividades nazis, mas pouco a pouco, Julie acabou por aceitá-lo. Ao longo das visitas posteriores, o pai dele foi envelhecendo e ficando mais frágil, até ser quase impossível lembrar-me que ele era mau e muito mais fácil lembrar-me que era um homem velho, doente e que estava a morrer. Qual é a moral da nossa história? Bem, eu destruí os preconceitos que ela tinha contra os alemães e ela os meus contra os judeus. Diria que é uma história de diversidade e não de adversidade. No caso de Julie e Rudy, tratou-se de uma história de diversidade cultural. Mas romper a barreira da diversidade racial pode ser ainda mais difícil.
Houve contacto visual entre nós. Uma noite que eu ia a sair da unidade de cuidados intensivos, e isso fez-me pensar, aquele olhar só pode ser de amor. Quando a médica Miki Tanaka iniciou o seu estágio no Japão, nunca poderia imaginar que a sua experiência hospitalar mais memorável seria um romance proibido com um enfermeiro. Eu tinha de visitar um doente que estava na unidade de cuidados intensivos e Darren estava encarregue dele. Senti imediatamente um choque assim que falei com ele. Ela tinha umas lentes de contacto verdes e eu disse-lhe que lhe ficavam muito bem. E foi assim que a conversa começou. Descobri que ele se interessava por economia e comecei a ler os jornais económicos para termos assunto de conversa. Conversámos sobre a vida, sobre ações, fundos e coisas desse género. No dia dos namorados, comprei uma caixa de bombons e enviei-lhe um cartão. Começámos a encontrar-nos todos os dias. Mostrei a fotografia do Darren à minha mãe e ela disse-me, não me parece boa ideia envolver-te com um membro de uma minoria americana. Há o impulso de rejeitar os casamentos intergrupos porque não queremos perder a nossa especificidade, a nossa história e o nosso futuro. A Miki telefonou-me a chorar. A mãe e o pai tinham ficado muito perturbados. Os meus pais decidiram punir-me com o Kundo. Kundo significa renegar. A minha mãe disse-me que já não era filha dela. Somos postos à prova. Se gostas de nós, não farás isso. Se não nos respeitas, não podes continuar a pertencer a esta família. Enquanto adultos solteiros e consentâneos, acho que só se pode falar em proibir o amor, reportando-nos àquilo que a sociedade tem a dizer sobre o assunto. Mas mesmo isso está constantemente a mudar. Porém, a mãe de Miki acabou por ceder, quando o casal lhe enviou flores no Dia da Mãe. Começou a dar mais apoio à nossa relação. Vários meses depois, o meu pai acabou por me dizer: se as vossas intenções são assim tão sérias, gostaria de conhecê-lo. Foi muito tenso. A Miki ia traduzindo o que dizíamos e estava muito nervosa porque era o momento em que estava muita coisa em jogo. A minha mãe fez imensa comida para receber o Darren. E começámos a comer enquanto víamos televisão. Apareceu um anúncio às ostras de Hiroshima e a minha mãe tinha feito ostras fritas. O Darren apontou para a televisão e disse ostras, e o meu pai exclamou o mesmo, exatamente ao mesmo tempo. O pai da Miki ficou muito impressionado com aquilo e o ambiente modificou-se. No fim do jantar olhou para mim e disse: "Tens a minha autorização para casar com a minha filha." Eu fiquei pasmado. Casámos-nos em 1998. O inglês dos meus pais não era muito bom, mas a família do Darren estava lá e iam-se entendendo. Não era propriamente uma barreira de cultura ou de cor de pele. Era uma barreira de comunicação. Ganhei um tesouro inestimável através deste casamento. Encontrei a pessoa com quem quero partilhar a minha vida. Não tenho de procurar mais. O amor pode vencer tudo, desde que haja comunicação, paciência e um espírito aberto. Os amores proibidos são, muitas vezes, surpreendentes e ocasionalmente chocantes, principalmente quando interferem com o voto sagrado do celibato no sacerdócio. A seguir, paixão no púlpito. E ainda, uma história de soldados, amor entre fileiras e histórias de tabus. Já tinha estado apaixonado, mas daquela vez foi diferente, por causa do meu comprometimento em tornar-me padre e honrar o voto de celibato. A relação entre um padre e uma freira é tabu porque Deus a proíbe. Que maior tabu pode haver? Como Cristo não se casou, os padres não casam. É errado. Eu dizia isto quando ensinava religião. E depois vinha para casa e levava uma vida dupla. Quando a energia emocional do amor colide com uma força inamovível, o resultado pode ser explosivo. E, na sociedade moderna, poucas coisas são mais inamovíveis do que o voto de celibato do sacerdócio católico. Adivinha quem vem jantar? Fui sempre uma pessoa muito religiosa.
Charles Uhlig estava a estudar para padre e empenhado no celibato quando conheceu Susie Havikan. Ela era professora do 5º ano e noviça no convento das Irmãs de Notre-Dame. Nunca esquecerei o momento em que o conheci. Algo se acendeu dentro de mim. Apaixonei-me por ela. E isso fez-me considerar a questão se devia ou não prosseguir com o meu ministério. Passaram-se 2 meses até finalmente a abordar. Ele disse-me: Suzy, sinto-me muito atraído por ti. Há alguma possibilidade de nós? E eu respondi: acho que seria melhor mantermos uma relação de estrita amizade. Eu quero ser freira. Eu disse: está bem, fomos sempre amigos. E fui ordenado padre na primavera seguinte. Uma relação amorosa entre um padre e uma freira é proibida, porque contraria o voto de castidade. Se um padre e uma freira quebram esse voto, há uma dupla perda para a Igreja e para os próprios indivíduos. O amor entre um padre e uma freira é definitivamente proibido. Se uma freira é casada com Deus, isso seria trair Deus. Consequentemente, é algo que levantaria muitos problemas. Um enorme problema. Há uma certa naturalidade no facto de um padre e uma freira terem uma relação, porque, se pensarmos bem, é normal envolvermos-nos com as pessoas com quem trabalhamos. Trata-se de pessoas que se conhecem e, apesar de terem feito voto de celibato, estão sujeitos à tentação como todos nós. Ele estava sempre presente no meu espírito. Eu sentia-me enlouquecer. Até que certa noite disse: pronto, meu Deus, já chega. E Deus disse-me: tens de estar com o Charles, não é aqui que tens de estar. Ela acabou por deixar as irmãs e o meu sacerdócio tornou-se uma luta constante. Esquecemos-nos de como o sacerdócio pode ser solitário. Uma freira e um padre têm a oportunidade de se conhecerem como seres humanos, por detrás da fachada religiosa. Queria desesperadamente dizer ao Charles que precisávamos de reanalisar tudo aquilo. Mas comecei a duvidar de mim própria. Devo dizer ao Charles o que vai no meu coração? Comecei a sentir um chamamento para estar com a Susie. E começámos a encontrar-nos secretamente. Isso destroçava-me e acabei por deixar a diocese. O amor inunda o cérebro e faz-nos pensar que tudo o resto nada vale comparado com ele. Achámos que estávamos destinados um ao outro e informei a diocese que não iria voltar. Charles resolveu pedir Susie em casamento, mas não estava certo de como fazê-lo. Entregou-me um envelope com um cartão, uma carta muito longa. Passou-me um anel por baixo do cartão e perguntou: queres casar comigo? Não sabia de que outra maneira o fazer. Vivia no celibato há quase 20 anos. Nunca tinha tido um relacionamento com uma mulher e não sabia aquilo que os homens sabem. Enfiou-me o anel no dedo e beijou-me. Eu não tive quaisquer dúvidas. Não foi perfeito, mas foi uma coisa que vou recordar para sempre. Já não precisávamos de guardar segredo, já não tínhamos de nos esconder, isso era tudo o que eu ansiava. Ele disse-me: o meu sacerdócio está completo porque estás comigo. Isso foi muito importante para mim. Contudo, devido ao estatuto anterior de Charles como padre, não podiam casar-se numa igreja católica. Acabei por dizer ao Charles: acho que estamos apenas agarrados ao edifício. São as pessoas que fazem a igreja. E essas pessoas vão reunir-se na sala de um hotel. E é lá que Cristo vai estar. E será essa a nossa igreja. Hoje, Charles e Susie são casados, mas o afastamento da igreja tem sido penoso para Charles. Não posso entrar numa igreja católica e ser aceite. Isso é muito doloroso. Não sou bem-vindo. Nem posso orar com as pessoas que amo. Isso apenas porque amo uma mulher. O amor não é escandaloso só quando acontece entre um padre e uma freira. Isso também é verdade quando ocorre entre um padre e um membro do seu rebanho. Conheci a Mary Alice na paróquia do Espírito Santo, de Newman, em Berkeley, na Califórnia. Bob Charpentier já era padre quando entrou na universidade. E foi enquanto presidia o serviço religioso na qualidade de padre visitante que teve um encontro casual que lhe modificaria para sempre a sua opinião relativamente ao sacerdócio. Após o serviço religioso, fomos ao andar de cima beber café e conheci a Mary Alice. Alguns dias depois, Bob e um padre seu amigo, Frank, entram no elevador a caminho das aulas.
O elevador parou e a Mary Alice entrou. O Frank olhou para ela olhou para ele e exclamaram: Frank, Mary Alice? Tinham andado ambos na Faculdade de Medicina de Georgetown e o Frank perguntou-lhe se não queria vir jantar connosco. Eu fui com o grupo e ficámos todos amigos. A amizade foi-se aprofundando e eu apaixonei-me pela Mary Alice. Já tinha estado apaixonado, mas daquela vez era diferente. Bob sentia dentro de si um conflito crescente. Um envolvimento sério com uma mulher é impensável. E eu achei que tinha de pôr termo à nossa relação. Ficámos ambos muito tristes e chorámos. Nunca me tinha sentido tão deprimida. Acho que uma relação entre um padre e uma paroquiana é uma questão tabu, diferente e, sob certos aspectos, ainda mais problemática do que entre um padre e uma freira. Durante o verão comecei a pensar que havia algo de errado com a tradição da minha igreja. Eu sabia que o celibato era uma lei feita pelos homens. O celibato só passou a ser obrigatório na Igreja Católica no século XII. Não há qualquer incompatibilidade entre ser padre e estar casado. Tinha de pedir à Mary Alice que fosse minha mulher. As primeiras palavras que ele disse foram: queres casar comigo? Percebi que ele tinha tomado uma decisão e respondi que sim. Quando estamos apaixonados, há que celebrar o amor. O ser capaz de ultrapassar todo este treino e investimento de uma vida para seguir na direção oposta é uma prova de paixão e de amor. De certo modo, penso que é uma dádiva de Deus encontrarmos a pessoa certa. E acho que é possível continuar a servir Deus de outra maneira. Por um lado é fácil criticar, mas por outro há com certeza muitos jovens que são o produto de padres que abandonaram a igreja para casar e que levam uma vida muito feliz. Bob solicitou e foi-lhe concedida uma autorização especial do Papa para casar. E mesmo assim continuar dentro da igreja. Mas não pode celebrar missa, nem muitos outros dos deveres sacerdotais. Hoje, Bob e Mary Alice estão casados há 25 anos e têm 2 filhas. Bob é psicólogo num centro religioso e espera que, um dia, a Igreja tenha uma atitude mais tolerante relativamente ao casamento dos padres. Há uma maioria de católicos que receberia muito bem os padres casados, como eu. Nos Estados Unidos, há cerca de 15% de paróquias que não têm um padre residente. E nós poderíamos ajudar a suprir essa falta. Há uma grande controvérsia acerca do celibato e à falta de padres. É muito possível que a Igreja venha a repensar a sua posição sobre isto. É assim que um homem e uma mulher devem viver. Há a realização pessoal. Há o completarmos-nos um ao outro. Não concebo a minha vida sem a Mary Alice e as minhas filhas. Tal como os padres que tentam reformar a Igreja, também aqueles que se amam tentam combater o sistema que juraram fazer cumprir. Poderá o amor resistir a um ataque preventivo movido pelos militares? A seguir, romance na caserna. E ainda, percorrendo o passado sombrio. E, dormindo com o inimigo, um prisioneiro de guerra apaixona-se pela sua captora. Tinha encontrado a pessoa que iria ficar comigo o resto da vida. E isso superava a preocupação com a parte militar. As regras quanto à confraternização são muito práticas para os militares, mas não tão práticas para o amor. As regras deles não iam vencer, eu ia seguir o coração. A confraternização entre oficiais e soldados é um dos mais rigorosos tabus militares. E aqueles que o violam podem pagar um preço muito elevado na justiça militar, chegando mesmo a perderem a liberdade em nome do amor. Forças Aéreas da Natureza. Um dos sargentos andava a mostrar-me as instalações e disse-me que queria apresentar-lhe a Crystal. Quando o capitão Doug Bass foi transferido para uma base aérea no Omaha e conheceu Crystal Carr, a atração entre ambos foi imediata. A minha primeira impressão foi de que ele era uma pessoa genuína e simpática. Era a mulher mais bonita que tinha visto até então. E desde aí não saiu mais do meu pensamento. Mas Doug era oficial e Crystal não. E o contacto romântico entre os dois era estritamente proibido. Originalmente, as regras de confraternização não tinham nada a ver com o sexo. A ideia era defender a cadeia de comando. Qualquer tipo de ligação é uma total infração às ordens.
Tentei esquecê-la, mas foi-me totalmente impossível. A Crystal estava a fazer um trabalho de informática e o meu computador tinha avarias constantes. Dia sim, dia não, acontecia alguma coisa ao seu computador e comecei a conhecê-lo, a conversar. A relação entre superior e subordinado evoca a relação parental. Há reminiscências de incesto, de amores proibidos. E isso é algo muito sedutor, muito forte. A Crystal estava a separar-se. E por coincidência o seu marido também estava na esquadrilha. Mas eu não tinha comando direto sobre nenhum deles. A relação que tinha com o meu marido não era uma relação amadurecida. Ele tinha ido para a Arábia Saudita e eu queria separar-me. Apesar das potenciais penalizações em causa, Doug e Crystal combinaram o encontro. Resolvemos ir ao centro comercial e passámos um dia fantástico, a fazer compras e depois fomos jantar. Ele falou-me na sua família e eu falei-lhe na minha. Na tropa, as pessoas estão juntas 24 horas por dia e, por conseguinte, têm poucas oportunidades para conhecerem pessoas fora do ambiente militar. Eu pensava nele o tempo todo, sabia que estava apaixonada, que tinha que estar junto dele. Estamos sempre alerta, nunca se sabe o que vai acontecer e esta sensação de amor proibido pode estimular ainda mais este tipo de relações. Nunca nos esforçámos por esconder o que acontecia. Não estávamos a brincar às escondidas com os militares. O facto de um casal de militares estar apaixonado não impede que estejam em grandes sarilhos se o caso for descoberto. Quando o marido de Crystal regressou da Arábia Saudita, ela contou-lhe que tinha uma relação com Doug e pediu-lhe o divórcio. O marido denunciou-a imediatamente às autoridades militares. A confraternização só se transforma num problema quando alguém leva o caso à atenção do comando. Na verdade, existem bastantes relações e ninguém parece importar-se com isso. Fui chamado ao gabinete de investigações especiais. Leram-me os meus direitos, fui afastado das minhas responsabilidades e mandado para casa por 2 dias até que decidissem o que fariam comigo. Recebemos uma ordem de não contacto. Uma ordem de não contacto significa que não podem telefonar-se, escrever-se, coabitar ou ter qualquer tipo de contacto. Mas Doug e Crystal continuaram a ver-se. Quando nos encontrávamos era o paraíso, mas ao mesmo tempo ficávamos paranoicos. Tinham-nos dito que iam pôr os nossos telefones sob escuta, que iam vigiar-nos e seguir-nos. Foi uma loucura. O elemento de perigo torna-se parte integrante da relação. As pessoas começam a tramar planos, a pensar em maneiras de manter o segredo e a sensação de perigo torna-se um incentivo. Filmaram-me a sair de casa dele e tinham assim provas de que nos tínhamos visto. E deram-nos uma segunda ordem de não contacto. Por fim disseram, muito bem, és aquilo de que vamos acusá-lo. Nem queríamos acreditar. Eu sabia que iam acontecer coisas graves, mas já tinha deixado de mentir sobre o assunto. Uma regra é uma regra. E quando se infringe uma regra, corre-se o risco de ser punido. Foi acusado de ter prestado declarações falsas, quebrar a ordem de não contacto e comportamento indigno por ter falado a 2 camaradas aviadores da nossa relação. Crystal deveria responder perante o Tribunal Marcial sob 2 acusações. Fui acusada de ter prestado declarações falsas por não ter admitido existir uma relação sexual e de ter infringido a ordem de não contacto. Há uma grande celeuma acerca das relações intersexos e os órgãos de comando ficam nervosos. E alguns querem fazer de um determinado caso um exemplo. Mesmo o maior dos castigos não iria separar-nos. Resolvemos ficar noivos. Isso era muito importante para nós, para que todos vissem que tínhamos uma relação séria. Os pedidos de Doug e Crystal para serem dispensados do serviço militar foram negados e Crystal deu-se como culpada de uma das acusações. A sua mãe, Vicky, guarda uma grande amargura pela perseguição movida à filha. Como é que qualquer entidade pode legislar sobre o amor? Acho que ninguém tem esse direito. Tudo isto porque alguém se apaixona por outra pessoa. Passamos por tanta tensão como se fosse um crime. O juiz condenou-a a 2 meses de prisão, redução do seu nível 3 para nível 1 e total passagem à disponibilidade. Enquanto estive presa, não podia falar com o Doug. Continuávamos com ordem de não contacto. Durante 51 dias não pudemos dizer amo-te. Sentia-me vazia por dentro. Precisava dele. Crystal foi libertada, mas o seu castigo ainda não terminara.
Iam arrolar-me como testemunha contra o Doug. Fiquei muito zangada. Depois de ter cumprido 51 dias de prisão, tinham-me posto a limpar latrinas. Estava em exibição. Certa tarde resolvemos que devíamos casar-nos, porque a lei militar não pune o casamento, apenas o namoro. Queríamos agir corretamente perante Deus e foi isso que fizemos. Fomos a um julgado de paz. Quando saímos de lá sabíamos que éramos marido e mulher, já não precisávamos de esconder nada. O meu tribunal marcial foi em agosto e fui condenado a 4 meses de prisão. Fui levado para Fort Leavenworth, algemaram-me, puseram-me grilhetas nos pés e passei 21 dias numa cela de segurança máxima, fechado 23 em 24 horas do dia. Depois mandaram-me para o piso superior juntamente com assassinos e violadores. Uma das coisas que me consolou foi ter telefonado à Crystal e sabido que ela estava grávida. Sempre que as coisas ficavam feias, pensava nela e acalmava-me. Soube que na altura da libertação me levariam de avião do Kansas para Omaha. E quando havia à minha espera no aeroporto, soube que tudo aquilo terminara. Que não teríamos mais de nos esconder. Estávamos juntos, não éramos vigiados. Nenhum de nós usava uniforme. Podíamos ir onde queríamos, não importava quem nos visse. Acredito que Deus tem uma pessoa reservada a cada um de nós. E para mim, Doug era essa pessoa. Ela é a pessoa mais maravilhosa que jamais conheci. E tudo o que passamos valeu a pena. As histórias românticas em que o amor tudo vence não têm nada de novo. Os amores sussurrados têm existido sempre, ao longo dos tempos. A seguir, o amor vence as barreiras. E Amor através do arame farpado, o romance de um prisioneiro de guerra. Em qualquer recanto da história houve sempre alguém proibido de amar alguém. Ele voltou e disse, talvez não possamos casar-nos aos olhos do Estado, mas podemos certamente casar-nos aus olhos de Deus. Foram até Tacoma, mas à saída do comboio havia milhares de pessoas à espera para os lincharem. Gunjiro and Roses. Mesmo hoje, os casamentos interraciais continuam a enfrentar desafios. Mas no passado, ultrapassar a barreira da cor não era apenas um desafio, era ilegal. Os meus bisavós conheceram-se por acaso. Quando era menina, Bernadine High Coleman ouviu a bisavó falar no seu amor proibido por um homem branco. Um romance que começou em 1876. A minha bisavó andava a montar a cavalo e caiu. Ela ficou inconsciente e o Sr. Ford, que ia a passar, levou-a para sua casa. Quando recuperou os sentidos, olhou para aquele homem branco e podemos imaginar o que deverá ter sentido. Jesse Ford, um jovem de 25 anos vindo do norte e que tinha uma quinta nas imediações, tratou dos ferimentos de Rose, então com 15 anos. Ficou junto dela durante a noite e de manhã achou que era a altura de a devolver aos pais. Mas uma tempestade impediu-os de sair. Quando a tempestade acalmou, Jesse foi entregar Rose aos pais e, a partir de então, começou a visitá-la regularmente a pretexto de comprar os cozinhados que ela fazia. Passaram-se 3 anos. Rose tornara-se uma bela mulher e ele resolveu casar com ela. Mas no Sul, os casamentos interraciais eram tabus. Havia uma lei que proibia os casamentos entre pessoas de raças diferentes, além de as proibir de dormirem na mesma casa. Os pais de Rose, antigos escravos, quiseram afastar a filha de Jesse. A mãe de Rose queria que ela considerasse o homem branco o inimigo. Seria natural que qualquer pai negro questionasse o futuro de uma filha que se casasse com um branco, dada a enorme hostilidade despertada pelos casamentos interraciais. Contudo, os pais de Rose acabaram por ceder. Em vez de obrigarem a filha a fugir, resolveram arranjar maneira de os casar e fizeram aquilo que é conhecido como o casamento escravo ou saltar a vassoura. Por outras palavras, significa isto. Ao saltar-se por cima da vassoura, deixava-se uma vida e entrava-se noutra, enquanto seres humanos dedicados um ao outro. Viviam muito longe da cidade e o casamento era um segredo mesmo para os negros da região. As relações são proibidas quando ameaçam o status quo. Os casamentos interraciais podiam ter alterado as regras, alterado o modo como as pessoas eram vistas e isso suscitava um medo terrível. O facto de Jesse e Rose começarem a ter filhos fez despertar as suspeitas. O xerife apareceu várias vezes para prender a Rose, mas nunca para prender o Sr. Ford, apesar da lei se aplicar a ambos.
Mas ela conseguiu sempre evitá-lo. Havia uns rendeiros que viviam na propriedade e ela ficava em casa deles por uns tempos. Mas Jess arranjou maneira de acabar com as visitas do xerife. Construiu uma segunda casa ligada à outra por um corredor descoberto. Dessa maneira, passava a ser legal porque não dormiam juntos de noite. Apesar dos obstáculos, Rose e Jesse tiveram um longo e feliz casamento. Nos finais do seu casamento de 45 anos, acabaram por conseguir viver em paz, mas continuaram a viver em duas casas. Sabemos que deve ter havido muito movimento naquele corredor por causa dos 9 filhos que tiveram. Todos os 9 filhos receberam educação e quiseram ser lavradores como o pai, mas porque foi esse modo de vida que escolheram. A intolerância racial foi uma característica americana desde os primeiros tempos e não se limitava apenas a negros e brancos. Na nossa família houve sempre um segredo. Brenda Wong Aoki soube desde sempre que havia um segredo trancado no seio familiar. E as suas tentativas para o desvendar levaram-na até uma prima com 108 anos. Ela contou-me que a nossa família ia sofrer uma grande infâmia e que não descansaria até a verdade ser revelada. No Japão, os Aoki eram uma família de guerreiros até o sistema samurai ser abolido no final do século XIX. Nessa altura, o tio-avô de Brenda, Gunjiro, emigrou para São Francisco. Ela mostrou uma fotografia de uma mulher branca e disse: esta era a Ellen. E o amor de Gunjiro por ela alterou o nosso mundo. Que escândalo! Brenda encontrou relatos históricos acerca do caso amoroso que, na viragem do século, ligou Gunjiro a Ellen Gladys Emery, filha de um proeminente arcediago de São Francisco. Depois da casa dele ter sido destruída no grande terremoto de 1906, o arcediago Emery convidou-o a ir viver para a sua mansão. Foi aí que conheceu Ellen Gladys, que o ensinou a falar francês porque ele queria ser diplomata. Apesar do forte preconceito anti-nipónico que prevalecia na costa oeste, Ellen apaixona-se por Gunjiro e ele por ela. Mas quando decidem casar-se, tal é motivo de grande tumulto. Assim que anunciam seu noivado no jornal, a Assembleia do Estado da Califórnia aprova imediatamente uma lei proibindo o casamento entre japoneses e brancos. Estas leis eram uma maneira arranjada pelos homens brancos da América de protegerem as mulheres brancas dos avanços de não-europeus. O tio Gunjiro era um romântico e diz: ela é o amor da minha vida. E perdê-la seria como caminhar morto entre os vivos. Há organizações e entidades que querem escolher as pessoas por quem devemos apaixonar-nos. E o simples facto de se dizer isto é por si só ridículo. A cidade em peso comparece, batendo tachos e panelas, como se estivessem ali para saudar a noiva. Mas o que lhe atiravam eram flores podres. Ellen e Gunjiro tiveram de encontrar outro local para casarem. Num dos jornais, Ellen Gladys diz: é importante fazer o correto, nem que leve 1000 anos. Temos instintos tribais. Quando alguém abandona a tribo, castigamo-los. Quando chegaram a Portland, o procurador adjunto afirmou: se ela se passear nas ruas com o amante japonês, prende-os aos dois. Finalmente, em Seattle, arranjam um padre que os aceita e os casa sob escolta armada. As repercussões deste novo sismo abalam a cidade junto à Baía. O arcediago Emery demite-se do cargo. A mulher deixa-o e vai viver com Ellen e Gunjiro. Um ano mais tarde, o casal tem o primeiro dos seus 5 filhos, mas os preconceitos tornam a sua vida muito difícil. Não podiam viver com os japoneses por causa de Ellen, nem com os brancos por causa de Gunjiro. Eram, pois, párias viajando ao longo da costa em busca de um lar. Fazer uma relação funcionar é por si só difícil, mas quando existem todos esses fatores externos que se imiscuem na relação de duas pessoas, há que ser muito forte. Gunjiro morreu em 1932 e os problemas da família agravaram-se ainda mais com o eclodir da Segunda Guerra Mundial, quando todos os descendentes de japoneses foram enviados para campos. Ellen e a Sra. Emery ficaram sem saber o que fazer
Porque quem tivesse 32 avos de sangue japonês tinha de ir para os campos. Ellen resolve então fugir para a Sierra, onde as crianças passam por índios. Só com o final da guerra e o desvanecer da animosidade contra os japoneses é que Ellen e os filhos conseguiram finalmente levar uma vida normal. Embora Ellen e Gunjiro tenham vivido anos de humilhações, hoje Brenda vê-os como tendo a mesma coragem dos seus antepassados samurais. Ellen e Gunjiro foram heróicos no modo discreto como viveram sempre com verdade. A moral da história de Gunjiro e Ellen é que o amor tudo vence. Só que às vezes leva muito tempo. Apesar do sofrimento, Ellen e Gunjiro puderam viver o seu romance. Outros há que não têm a mesma sorte. Para esses, o amor não é apenas proibido, mas inatingível. A seguir, quando os psicólogos se apaixonam pelos doentes. Sempre que nos apaixonamos e não nos deixam consumar esse amor, no nosso coração fica um vazio impossível de preencher. Se fôssemos apanhados, éramos imediatamente mortos a tiro. Parar no jogo do amor. Por vezes, as circunstâncias que tornam o amor proibido são tão fortes que a consumação desse amor só pode ser alcançada correndo grandes perigos. Eu era completamente controlado. Não podia ir a lado algum sem um guarda presente. Um amor em tempos de guerra entre inimigos é algo impensável. Mas o tempo que Bill Cottrell cumpriu como prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial originou um romance que ele nunca esqueceu. No dia 4 de outubro de 1944, 82 homens do nosso regimento foram capturados. Eu fui destacado para um grupo de trabalho permanente em Landshut, na Alemanha, que era chefiado pela Paula Vorholzer. A Paula era jovem, muito atraente e tinha um grande sorriso. Eu tinha 20 anos e ela 23. Sentimos-nos muito atraídos e acho que nos apaixonámos quase de imediato. Não é fora de vulgar captores e cativos apaixonarem-se. Afinal, quem pode ter mais em comum do que eles? São apanhados pelo mesmo sistema, só que em lados diferentes. No princípio de fevereiro, fomos atacados por aviões americanos. Atirámos-nos ao chão e eu agarrei a Paula e rodeei-a com o braço. Foi a primeira vez que nos abraçamos. Era totalmente proibido ter qualquer tipo de amistosidade com os prisioneiros americanos, quanto mais ser apanhada num abraço. Podia ter sido morta. Parece que cada momento é o último, cada momento é santificado, cada momento é uma eternidade. Aproximámo-nos. Primeiro tocávamos ao de leve, depois um beijo furtivo atrás da carruagem. Estarmos juntos tornou-se um desafio. Sendo jovem e estando sujeito ao perigo, o casal lida com as emoções transformando o caso num jogo. Um jogo de consequências terríveis, mas um jogo que pode intensificar a paixão. Era uma relação amorosa muito perigosa e excitante. Eu ansiava por aquele beijo, por sentir a excitação de conseguir ser mais esperto que os guardas, pela ideia de poder vencer os alemães de uma maneira que eles não podiam impedir. Claro que é de todo o interesse do prisioneiro de guerra arranjar um amigo naquela posição para que tenha mais probabilidades de sobrevivência. No dia 28 de abril de 1944, a guerra estava a chegar ao fim e a Paula disse-nos que tinham fuzilado vários prisioneiros e que devíamos fugir. Dos 49, 48 fugimos da caserna com a Paula. E o único que ficou foi morto pelos alemães. Depois de estarem em segurança, Paula teve de os deixar. A Paula deu-me uma fotografia sua e um fio de ouro, dizendo: "Quando voltares, podes devolver-me o meu fio." E eu prometi-lhe que voltaria. A guerra desperta o que há de pior e o que há de melhor no ser humano. Não existem apenas combates, existem também relações humanas. Depois de sair da tropa, durante um ano não liguei a ninguém, nem à família, nem aos amigos. Só pensava na Paula e nas saudades que tinha dela. Olhava para a sua fotografia, para o fio de ouro e só pensava:
Um dia, hei de voltar. Bill acabou por superar os traumas da guerra e começou a namorar. A recordação de Paula foi-se desvanecendo e veio a casar com uma jovem chamada Peg. 55 anos depois, com o apoio de Peg, Bill voltou finalmente à Alemanha. Queria muito encontrar a Paula. Bill não teve dificuldade em encontrar a família de Paula. Telefonou-lhes, mas a voz do outro lado do fio contou-lhe uma história que ele não esperava ouvir. O senhor disse-me que a Paula se tinha suicidado. Tiveram um casamento infeliz. E eu fiquei destroçado. A Peg disse que foi a primeira vez que viu lágrimas nos meus olhos. Um amor proibido que termina abruptamente, em que as pessoas se separam sem saberem se o outro sobreviveu, é algo que as afeta o resto da vida. Ela deu-me possibilidade de fugir, não só para um beijo num canto escuro da carruagem, mas fugir para um mundo livre, naqueles breves momentos que passávamos juntos. Ser-lhe-ei sempre grato. A atração entre Bill e Paula ocorreu num ambiente hostil que tornava a sua relação praticamente impossível. Mas mesmo nas situações mais confortáveis, há fatores externos que podem impedir uma relação amorosa de progredir. Para muitas pessoas, esta é a relação mais íntima que jamais terão nas suas vidas. E sim, há atrações, há volúpia, há namoriscar. E de vez em quando, as pessoas apaixonam-se. Para a psicóloga Susan Bauer, os doentes nunca tinham sido problema, até ao dia em que a sua relação com um deles se transformou em amor. Eu adoro um paciente que tenha um problema complexo, que esteja interessado em resolvê-lo, que seja inteligente. E pela minha porta entrou essa pessoa. Ao cabo de um mês, tornou-se claro que éramos ambos livres, que estávamos bastante sós, que tínhamos interesses semelhantes, e a melhor parte da sessão passou a ser o abraço final. Um psicólogo tem o direito e o dever de tornar as fronteiras claras. Uma vez transpostas essas fronteiras, o paciente deixa de sentir-se seguro. Quando os abraços começaram a acontecer no princípio da sessão, além de no final, resolvi tomar uma atitude e disse: isto não é uma boa terapia, está a transformar-se noutra coisa. Não que tenha tido pessoalmente essa experiência, mas acho muito fácil alguém apaixonar-se por um psiquiatra. Afinal, criam-se laços. É alguém a quem abrimos o nosso coração, provavelmente de um modo mais profundo do que a outra pessoa que seja importante para nós, porque aquele é um território seguro. Os sentimentos não são apenas inevitáveis, são necessários numa relação terapêutica. A questão que se põe é saber lidar com esses sentimentos. É proibido por lei um terapeuta manter um relacionamento com o paciente fora das sessões clínicas. Não podem ir almoçar fora, não podem ir tomar café. Era tão ingênua que disse: bem, isto é muito simples. Paramos com a terapia e recomendo-te a um colega. Esperamos o tempo necessário e começaremos uma relação diferente. Parecia muito simples. Antes de embarcar na relação, Susan estudou a lei para descobrir quais os seus direitos legais. E as notícias não foram boas. Lembro-me de ter dito a mim própria: vou encontrar a solução. Estava apaixonada e, como queria conservar a minha reputação, havia de encontrar uma solução. Mas não foi isso que encontrei. Lembro-me de ter chorado, mais de raiva do que de outra coisa qualquer. É suposto a minha profissão compreender as pessoas. É suposto a minha profissão compreender de onde vêm os impulsos irracionais. É muito normal os terapeutas terem sentimentos em relação aos pacientes. Somos apenas seres humanos normais. O que estava em risco era eu perder a minha licença, a capacidade de ganhar a vida e a minha reputação. Depois de eu ter compreendido que não havia maneira nenhuma de levar adiante esta minha relação, fiquei tão zangada que resolvi recolher cada fragmento de prova, descobrir cada casal que tinha conseguido estabelecer uma relação sentimental bem-sucedida ou um casamento entre médico e paciente.
Devido às restrições legais, Susan não prosseguiu o seu romance com o antigo paciente, mas encontrou outras histórias sobre relações entre terapeutas e doentes e publicou um livro controverso chamado A Hora da Intimidade. Se não podia ficar com a pessoa que amava, ao menos ia tentar perceber porquê e descobrir o que outras pessoas tinham feito na mesma situação. Os terapeutas apaixonam-se, os doentes apaixonam-se, acontece. E precisamos de saber lidar com isso. Enquanto existirem relações que são tabu, existirão sempre amantes dispostos a transpor as fronteiras daquilo que a sociedade considera apropriado. O amor é um poderoso fator de motivação e as pessoas fazem os maiores sacrifícios imagináveis para o poderem consumar. Sou John Corbett, obrigado por verem as Crónicas de Amor. Versão portuguesa via satélite.